E aí, galerinha do nono, tudo bem? Kevin Vinícius falando com vocês. Vamos continuar nosso conteúdo depois de uma breve pausa, por conta dessa situação da pandemia. Vamos continuar abordando o tema radiciação. Na última aula sobre radiciação, trabalhamos com o conteúdo de simplificação. Vamos revisitar esse conteúdo? Na última aula, estávamos trabalhando com situações onde nós precisaríamos simplificar, ou seja, retirar números de dentro da raiz. Essa é uma forma importantíssima para a resolução de cálculos mais complexos. Então, vocês estão vendo o exemplo que, inicialmente, vocês vão fazer apenas o procedimento e após vamos incorporando esse conteúdo com outras atribuições. Vamos lá? Olha esse exemplo aqui. Eu tenho a raiz quadrada de 16. Colocando aqui, ó, raiz quadrada de 16. Ao fatorar 16, você lembra? Nós fizemos essa aula. Fatoramos o número. Vamos decompô-lo em números primos, fatores primos. 16 dividido por 2 dá 8, que dividido por 2 dá 4, que dividido por 2 dá 2, que dividido por 2 é igual a 1. Observe que eu tenho 2 4 vezes, 2 a quarta. Então, gente, a raiz quadrada de 16 pode ser reescrita como 2 a quarta. Então, o que nós fizemos de verdade foi utilizar a fatoração para observarmos o expoente do número depois de decomposto. Então, eu fiquei com o número primo 2 elevado à quarta potência. Vamos observar que eu tenho um índice 2. O índice 2 está aqui oculto. Lembre-se que na raiz quadrada não é obrigatório colocar o índice 2, que está aqui, oculto. Então, sempre que possível, vamos dividir o expoente pelo índice. Então, é necessário, para fazer a simplificação total, é necessário que esse expoente seja múltiplo do índice. Nesse caso, faremos 4 dividido por 2, que dá 2. Então, eu vou tirar da raiz o número 2 elevado a 2. Usando a definição de potência, eu tenho que 2 ao quadrado é igual a 4. Portanto, a raiz quadrada de 16, 4. Lembram disso? Então, vamos lá. Vamos ver mais um exemplo para marcar. Vamos utilizar agora uma decomposição em números primos que não seja possível retirar todo o número, todo o valor de dentro do radical. Por exemplo, a raiz quadrada de 27. Então, vamos pegar a raiz quadrada de 27. Primeiro, vamos fatorar o 27. Como o 27 é um número ímpar, eu sei que o número primo 2 não entrará nessa fatoração. Então, vamos tentar por 3. Lembra-se do critério? Critério de divisibilidade do 3. Eu somo os algarismos, 2 mais 7, 9. Como 9 é múltiplo de 3, esse número também é. Então, vamos lá. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Então, o fator primo é o 3. E o expoente é a quantidade de vezes que ele aparece, que é o 3 também. Logo, raiz quadrada de 27 pode ser reescrita como a raiz quadrada de 3 elevado à terceira. Mas observem, novamente eu tenho o índice 2. E 3, como expoente, não é múltiplo de 2, então não há divisão exata. Nesse caso, vamos aplicar uma propriedade de potência dentro desse radical. Então, meu radicando, que é 3 ao cubo, vou reescrevê-lo por necessidade, por conveniência. Então, ficará da seguinte forma. Eu posso reescrever 3 ao cubo como 3 elevado à primeira vezes 3 elevado ao quadrado. Pessoal, uma das propriedades que nós vimos de radiciação é que quando os radicandos estão se multiplicando, eu posso reescrever da seguinte forma. Isso aqui pode ser a raiz quadrada de 3 à primeira, multiplicado pela raiz quadrada de 3 elevado à segunda, ou 3 ao quadrado. Observe que 1 não é múltiplo de 2, portanto, eu não posso retirar esse número da raiz, ele continuará. E mais 3 ao quadrado, ele é sim possível retirar, porque eu tenho 2 como expoente, eu tenho 2 com índice. A gente sempre brinca aqui, ó, cortando, né, que a gente sempre fala. É um cancelamento. E no final de radiciação, nós vamos entender por que esse cancelamento é permitido. Ora, isso aqui vai ficar igual a raiz quadrada de 3 vezes o 3. Discutimos em sala a importância de fazer a escrita o mais simplificada possível. Vamos evitar problemas e colocar sempre o 3 que está multiplicando à frente da raiz. Isso vai impedir que cometamos alguns erros clássicos, que é, com o passar da escrita em uma expressão maior, colocarmos esse 3 novamente dentro da raiz.
E aí vai dar problema, porque se ele ficar dentro, eu vou multiplicar e vai aparecer novamente um 3 ao quadrado. Então, eu termino me induzindo ao erro. Nesse caso, esse 3 aqui, que eu estou circulando, eu vou modificá-lo, vou transportá-lo para frente. Então, vai ficar 3 multiplicado pela raiz de 3. Pessoal, não tem problema em fazer isso. Não esqueçam, uma das propriedades da multiplicação é a comutatividade, ou seja, posso trocar de posição sem alterar o resultado. Então, temos que a raiz quadrada de 27, ao final de tudo, ficou igual a 3 multiplicado pela raiz quadrada de 3. Essa é a simplificação máxima. Lembremos que a raiz de 3, como não é uma raiz exata, ela é um número irracional. Como ela é irracional, é um número decimal que não tem período, como a dízima, e é infinito. Então, é muito difícil, é impossível fazer escrita. Então, para esses casos, ou nós aproximamos ou permitimos que ele fique dentro da raiz. Para nossas situações, vamos mantê-lo na raiz. Caso haja necessidade, eu darei aproximação para qualquer raiz que não seja exata, tudo bem? Continuando. Vamos agora fazer um outro exemplo em que não apareça apenas esses dois elementos. Vamos calcular agora a raiz quadrada de um número que não seja, digamos assim, decomposto em apenas um fator. Como exemplo, eu vou usar a raiz quadrada de 45. Novamente, eu vou pegar o 45 e vou fazer a decomposição. Novamente, 45 é um número ímpar, não posso usar o 2. Então, 4 mais 5, 9. 9 é múltiplo de 3, então começo dividindo pelo 3. 45 dividido por 3 dá 15. 15 dividido por 3 dá 5. E o 5 só pode ser dividido por ele mesmo. Nesse caso, eu tenho 3 duas vezes, multiplicado por 5 uma vez. Então, a raiz quadrada de 45 ela pode ser reescrita como a raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado vezes 5 elevado à primeira. E, novamente, pessoal, como eu tenho um produto, esses dois radicandos estão se multiplicando, então eu posso separar essas raízes como a raiz quadrada de 3 ao quadrado multiplicado pela raiz quadrada de 5 elevado à primeira. Pessoal, não precisa escrever expoente 1 também. É desnecessário. Eu coloquei no início aqui só para contarmos o expoente que apareceu. A partir de agora eu não preciso reescrevê-lo, bem como o índice 2. Como 2 é múltiplo de 2, eu vou retirar, vou simplificar ao máximo e tirar da raiz. Então vai ficar 3 multiplicado pela raiz de 5, raiz quadrada de 5. Novamente, a raiz quadrada de 5 não tem um resultado exato, também é um número irracional, vamos mantê-lo desse jeito. Então, galerinha, esse foi só a introdução para abordarmos o próximo tema, que é a inclusão de um termo dentro do radical. Beleza? Beijos, até daqui a pouquinho.